Aqui temos duas soluções. As duas possuem 1 litro de solvente, que é a água, e a única diferença é a quantidade de mols. Uma possui 2 e a outra 4. Então, como podemos diferenciar essas soluções? Pela concentração. A primeira tem 2 mols por litro, ou seja, concentração é igual ao número de mols sobre o volume. Então, na primeira temos concentração é igual a 2 mols por 1 litro. 2 mols por 1 litro. Ou seja, 2 mols por litro. Na segunda, a concentração irá aumentar, porque possui mais mols. Concentração é o número de mols pelo volume. Concentração é igual a 4 mols por litro. Concentração 4 mol por litro. Existem soluções que não conseguimos diferenciar a concentração somente a olho nu. Por exemplo, é o açúcar e a água. Duas colheres. Quatro. Aparentemente iguais. Mas, como podemos ver, as concentrações são diferentes. Esta daqui possui 4 colheres de açúcar e essa 2 colheres de açúcar, mas para o mesmo volume. Ou seja, a concentração deste pote é maior que deste. Agora eu vou mostrar um exemplo de uma solução que é possível diferenciar a concentração através da cor ou a olho nu. Sulfato de cobre. Meia colher. Uma colher. Como podemos perceber, a cor entre essa solução mais concentrada e essa solução menos concentrada é diferente. Esta é mais escura, pois possui mais soluto. E a partir disso, criamos uma medida chamada colorimetria. Metria é a medida da cor. Para isso, a gente consegue medir a concentração a partir da cor. Isso chama-se cubeta. É onde vai ser colocado o material que vai ser examinado. Eu jogo uma luz. A luz incidente tem uma intensidade, chama de I0. A luz passa por aqui e uma parte é absorvida. E depois ela vai, atravessa a cubeta, vai lá para o outro lado e vai para um dispositivo que vamos chamar aqui de detetor. Uma caixinha que é o detetor. É uma fotomultiplicadora. Fotomultiplicadora. Recebe fóton e transforma em sinal elétrico. Esse é o nome, fotomultiplicador.
aplicadora. Ora, eu falei que a luz incidente tinha essa intensidade I0. Né? Aqui é a luz transmitida. Que no caso não foi absorvida. Isso. Transmitida é o que não foi absorvido. Então, a intensidade I. Essa fotomultiplicadora, ela faz automaticamente, né, a comparação entre a intensidade transmitida e a intensidade incidente. E não só mede a intensidade transmitida e a incidente, como calcula o logaritmo desta razão. O logaritmo, como isso aqui é menor do que zero, né, um pouco foi absorvido, então fica menor do que a luz que chegou. Esse é um número menor do que zero. Aí, ele faz a seguinte conversão: log de I sobre I0 é igual, com um sinal menos, isso chama absorbância. E ela é igual, a absorbância é igual ao caminho óptico vezes a concentração vezes uma constante epsilon. Então, essa é chamada lei de Lambert-Beer. A absorbância é igual a B vezes C vezes epsilon, onde A é aquele número menos logaritmo de I sobre I0, né? E essa é, então esse é o número que vai ser medido. B, no nosso caso, é 1 centímetro, que é aquela cubeta, tem 1 centímetro. Isso aqui não sabe, isso aqui a gente também não. Então, uma coisa medida, 1 centímetro, algo que a gente não sabe direito, esse a gente não sabe, né? Então, pelo que a gente vê aqui, né, há muita concentração, a amostra absorve muito, esse número é grande. Pouca concentração, a amostra absorve pouco, né? Então, agora, o experimento é daquele jeito que eu falei para vocês, no aparelho, e vou obter o espectro. Aí, o espectro é assim. A gente chama de lambda máxima. Então, vocês vão ter várias curvas desse jeito. Aqui tem uma concentração C1, isso aqui é uma concentração C2, isso é uma concentração C3. Então vão ser feitas medidas, né, para várias concentrações. Ora, aqui eu vou obter a absorbância 1, que é essa altura aqui. Lá na escala do aparelho, isso aqui é A1. Lá na escala do aparelho, não, aqui é A3. Na escala do aparelho, ela mede essa altura A1. Mede a altura 2, mede a altura 3 e assim por diante. Então, vocês vão ter uma tabela entre A e concentração. Vai
ter uma leitura A1 para concentração C1, A2 para concentração C2, e assim por diante. AN para uma concentração C. Aí faz-se uma curva de calibração. Vou escrever aqui. Calibração. Ou seja, Preciso, né? eu coloco aqui a absorvância em função da concentração. Então, concentração pequena, absorvância pequena. C1, concentração um pouco mais alta, A2, C2. E assim eu vou obter vários pontos. E através desses pontos, Eu te passo, meu Deus, eu vou te passar três passar nomes de referência para você também decorar possivelmente as não. coisas, né? Essa parte aí que o Prieto é ótimo, algumas referências. Pagatório também, muito bem. Então essa é Eu a acho que curva uma de das calibração. maiores é a Pedro Pra Suzuki, que ela Concentração 1, altura, concentração 2, altura 2. E assim por diante. Fazem-se 5, 6, 10 pontos. Aí, você tem uma amostra que não sabe qual é a concentração. Como é que você faz? Você vai, põe no aparelho, mede a concentração. Não, mede não, isso aqui nós eu queremos vou saber. então, por causa bem na transição, porque na verdade Então, mede a X, eu gostaria de ir para esse pouco, vem pra cá, com ele, desce aqui, conversa e tal, mas agora seria portanto diante disso. acha a concentração CX. Então é isso que faz o aparelho. Porque existe nessa equação esta grandeza que a gente não sabe quanto é. Essa grandeza é chamado coeficiente angular dessa reta. Se eu calculo um pedaço qualquer, esse ângulo, θ, esse epsilon é a razão entre a absorção e a concentração. Vai ser delta A sobre delta C. Delta A sobre delta C. E cada substância tem epsilon e tem. Não, mas é normal. Todo mundo. Material. Consegue. Então, um material que tem uma cor fraquinha, ele tem um epsilon pequeno. Você precisa pôr bastante material para um material que tem uma cor muito forte, você põe só um pouquinho, ele já é super colorido, ele tem um epsilon grande. Então, Epsilon seria uma constante, né? é a constante de absorção de cada substância. De cada molécula. Chama absortividade molar.
Aqui estão os gráficos. Este primeiro aqui, um gráfico de absorvância por comprimento de onda em nanômetros, em que em várias concentrações nós temos as várias absorções. Esse aqui é uma cubeta com uma concentração maior, essa daqui com uma concentração menor. Temos também que o azul de metileno, ele não absorve muito em comprimentos de onda azuis, dando assim o aspecto azul do azul de metileno. E absorvendo bastante em comprimentos de onda de outras cores, tipo vermelho, laranja, etc. Aqui embaixo nós temos um gráfico de absorvância por concentração. E é possível determinar através desse gráfico a letra epsilon, que seria o coeficiente de absortividade. Seria então 70142. Não pude me situar muito bem em termos de unidade, mas os gráficos são só representativos para explicação do espectrofotômetro. Obrigado. Então, meu nome é Amando Ito, eu sou físico, professor de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Eu me formei em Física, fiz mestrado e doutorado em Física, trabalhamos atualmente em Biofísica, ou seja, a gente aplica esses métodos para estudar material biológico. Por exemplo, em vez de usar uma tintinha azul, eu podia fazer esse experimento com elásticos, estudar as hemoglobinas, eu poderia estar estudando outros materiais coloridos que a gente tem dentro do corpo. Então, a gente usa essas técnicas da física para entender um pouco dos fenômenos biológicos. Obrigado, professor Amaro. Nada.